Olá, vamos lá. Boa noite, boa noite. A gente vai começar hoje aqui mais uma live nossa. Vou só esperar uns minutinhos para as pessoas irem entrando, para a gente poder explicar hoje aqui, conforme nosso convite. A proposta de hoje é discutirmos um pouco as dúvidas que todos os nossos clientes têm tido, coisas que naturalmente num momento como esse vem à cabeça. Então, como já fizemos na vez passada, nós vamos convidar a Carol Cury para vir com a gente aqui para discutir, e ela vai explicar um monte de coisa para vocês sobre o aspecto técnico, como é que vai ficar o tratamento, como é que isso se desenrola, se o pelo vai voltar, não volta. Então a gente vai usar esse momento para fazer essa discussão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do projeto. Para aproveitar também esse momento que a gente está falando aqui, a gente tem agora nosso novo app. Então, se você ainda não baixou no seu app, no seu celular, faça isso agora, porque o app tem um monte de informação, que vocês hoje têm de dúvida, qual unidade está aberta, qual que não está, como é que eu posso fazer para marcar. O app deixa isso disponível de forma fácil. Então, se qualquer dúvida, é só baixar o aplicativo. Aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, e ela vai poder tirar um monte de dúvidas para vocês, tá bom? Vamos ver, ela está conectando com a gente aqui. Olá, Carol. Olá, boa noite, Paulo. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Que bom, Carol. Bom ter você de novo aqui com a gente. Para quem não conhece a Carol Cury é nossa diretora da Universidade do Laser, nosso grande centro de treinamento que forma mais de 3.500 profissionais todos os anos, e ela é que é responsável pelo acompanhamento técnico de toda a rede, das 525 lojas em todo o Brasil, das 6 lojas na Argentina e em breve as lojas da Colômbia. Ela que cuida para que o atendimento seja feito de forma correta, que as físicos estejam bem formadas, e com certeza, em razão de todo esse conhecimento, ela pode esclarecer um monte de dúvida para a gente, que eu sei que nesse momento está todo mundo meio ansioso, sabendo como é que ela vai ajudar muito, né, Carol? Carol? Tá me ouvindo? Oi. Voltou. Agora sim. Voltou. E Carol? Desculpa, eu não entendi o finalzinho só. Não, eu só fiz uma apresentação inicial sua, e dizendo que você veio justamente para tirar todas as dúvidas, que eu sei que um monte de clientes nossos estão cheios de dúvidas nesse momento, como é que vai ficar meu tratamento, como é que fica o pelo, está voltando, não está voltando. Nosso objetivo aqui é tirar essas dúvidas, que vocês saibam como é que a coisa vai desenrolar assim que a gente começar a poder abrir todas as lojas, porque a gente tem algumas poucas lojas abertas onde é possível, nem todos os lugares são possíveis, porque dependendo da cidade, da situação, ainda está fechado, mas a gente já tem uma quantidade aberta, mas aguardamos ainda condições para voltar. Então, Carol, eu tenho assim, sido de forma recorrente, a pergunta mais recorrente os meus pelos estão voltando. Isso é verdadeiro? Tá. Paulo, bom, primeiro, assim, para começar, para mim também é uma alegria poder ter esse momento, e eu imagino, assim, o quanto os clientes estão com vontade de encontrar a sua fisioterapeuta, né? Então, esse é um momento especial para que a gente tenha esse momento de uma fisioterapeuta com o cliente para tranquilizar, né, em relação a todas as questões que possam surgir referente ao tratamento. E aí essa pergunta, os pelos voltam, né? Eu estou sem fazer a depilação e meus pelos voltaram. Eu vou dizer para você e para todos que nos veem que os pelos que estão aparecendo hoje são pelos que ainda não foram tratados, né? Que não foram alcançados pela depilação a laser. Por quê, Paulo? Porque o laser ele tem uma atuação muito importante, ele tem um resultado efetivo quando a gente encontra o pelo numa fase de crescimento ideal. Enquanto a gente não conseguir encontrar esse pelo na fase ideal de crescimento, a gente não consegue fazer essa eliminação definitiva. Por isso é que são necessárias algumas sessões de tratamento. Então, para tranquilizar a todos, o tratamento que foi realizado
o resultado que foi adquirido, esse realmente a gente pode desfrutar. E aqueles pelos que estão presentes hoje precisam ser novamente submetidos ao tratamento de depilação para a gente conseguir encontrá-lo na fase ideal de eliminação. Tá? Então, o que está voltando é porque ainda realmente a gente não conseguiu cauterizar e eliminar. Isso vai acontecer nas próximas sessões. Então quer dizer o seguinte, que eu fiz 1, 2, 3 sessões. Estão voltando alguns pelos ainda, é isso? Exatamente, Paulo, exatamente. Por quê? Porque a gente só vai conseguir eliminar o pelo que estiver na fase ideal. E são 3 fases de pelo, e é um ciclo mesmo, Paulo. A gente tem a fase 1 de crescimento, depois passa para a fase 2 e 3. Retorna para 1, que é próximo na próxima sessão a gente vai conseguir trabalhar, e assim vai sendo o ciclo do pelo e os encontros nas sessões. Tá? Então, o que não foi ainda, a gente vai conseguir trabalhar desde que ele esteja nesse momento ideal. Eu acho que também era bacana falar, Carol, porque as pessoas às vezes não sabem, mas tem umas regiões do corpo que a gente chama de regiões hormonais, em que efetivamente as pessoas têm a sensação que o pelo voltou. Seria legal você explicar o que vem a ser a região hormonal e como é que a gente resolve esse problema. Tá, legal. Além das condições hormonais, Paulo, existem fatores que influenciam no resultado, né, do tratamento. Então, por exemplo, o tipo do pelo, o tipo da pele, a idade, fatores hormonais, fatores genéticos, hereditários. Então, existe esse conjunto todo que vai interferir, né, no resultado final. E aí, falando sobre áreas que recebem maior influência hormonal, assim, me vem logo à mente, por exemplo, o buço feminino, por exemplo, a barba masculino, por exemplo, a orelha, região íntima de virilha. Então, são regiões que respondem bem ao tratamento, mas a gente sabe que, fazendo o tratamento completo, é possível que o cliente ainda sinta a necessidade de fazer algumas sessões de manutenção. Por quê? Porque pode aparecer um novo pelo. É um novo pelo. Tá? Exatamente, pode aparecer um novo pelo, e esse novo pelo, se me incomoda, eu posso fazer sessões de manutenção, tá? Então, é uma região que responde bem, mas é uma região um pouco mais resistente em relação às demais, que ainda assim vale muito a pena optar pelo tratamento, na condição de que eu faço as 10 sessões, eu tenho os benefícios da depilação, mas ainda assim, se me incomoda um pelo ou outro, eu posso ter a possibilidade de recorrer a sessões pontuais. Até porque você falou, normalmente, mesmo que seja uma questão de um novo pelo crescendo por uma razão de variação hormonal, a quantidade de pelos sempre são muito, muito menor do que você tinha antes, né? Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. É um avanço fantástico. E assim, tudo que a gente sempre tentou fazer com uma lâmina, fazer com uma cera, né, com muito poucas sessões, desde a primeira sessão a gente consegue avançar muito com a depilação a laser, que é um tratamento de eliminação para os pelos. Então, é claro, ainda que eu tenha a necessidade de fazer sessões pontuais, por exemplo, eu tenho descendência libanesa, eu tinha muitos pelos, né, porque fiz o tratamento de depilação, e ainda assim, hoje, esporadicamente, muito pontualmente, eu faço sessões no meu buço. Por quê? Porque é uma região que tem um pelo mais fino, que oferece um pouco mais de dificuldade na eliminação, e essa influência hormonal que faz aparecer um pelo novo. Então, é super importante a gente entender que a depilação a laser não vai atuar de maneira preventiva. É um pelo que vai me nascer na gestação, é um pelo que vai me nascer no ano que vem. Ela trata os pelos que estão presentes no dia da sessão, né? No momento do tratamento. Então, aí, eventualmente, pode ser necessário algumas sessões lá para frente. E quando a gente olha, e a gente não tem dúvida nenhuma que o laser Alexandrite, que é utilizado pelo espaço laser, em termos de eficácia de tratamento, é o melhor que existe no mercado,
Você consegue explicar para os nossos clientes o porquê disso, qual a diferença e o quanto de eficácia ele entrega? Se bem que assim, qualquer pessoa, homem ou mulher, que já fez o tratamento com o nosso laser, percebe rapidamente que desaparecem quase todos os pelos. Voltam, quando voltar, voltam muito poucos. Seria bacana você explicar a diferença da nossa tecnologia face às outras que existem no mercado. Legal, Paulo. Olha, eu sou simplesmente apaixonada pelo laser da Espaço Laser, né? Que é o laser de alexandrite da Candela. E ele realmente ele se mostra mais eficiente porque assim tem um ponto muito importante, que é um comprimento de onda muito específico e muito sensível à melanina. Como ele é mais sensível do que um outro tipo de laser, por exemplo, um laser conhecido, um diodo, um light shear, um soprano, um Millisman, enfim, tem outros tipos de laser que são efetivos também, mas o alexandrite acaba sendo mais eficiente porque ele tem um comprimento de onda que tem mais afinidade por melanina. Sei que fui muito técnica, mas é por esse motivo que o alexandrite ele desponta em resultado, né? Porque ele tem um resultado superior por conta dessa afinidade, por conta desse disparo certeiro. E aí tem um outro lado que me compensa, que eu enquanto técnica me ajuda demais, que é a presença do criogênio, que é exclusivo da Candela e que faz uma preparação da pele para acontecer o disparo do laser. Então, a cada disparo do laser existe um disparo de criogênio, e isso é modulado na máquina, né? Não tem, eu quero disparar criogênio num paciente, eu não quero disparar em outro. Não, isso acontece todas as vezes, e essa preparação ameniza a sensação de receber aquele calor intenso. Como ameniza essa sensação, Paulo, me ajuda no sentido de eu posso, de repente, colocar uma intensidade mais alta, o que vai favorecer o teu resultado. Tá? Então, quando o cliente, de repente, ele sente um pouco mais, a fisioterapeuta, né, de repente, ela vai segurar um pouco, não vai avançar o quanto poderia. Como eu tenho essa ajuda compensatória do criogênio, falando de alexandrite da Candela, eu fico muito livre para fazer, então, uma definição de parâmetros ideal, segura, para aquele pelo que se apresenta naquela sessão. Então, assim, acaba nos ajudando demais. Ele é muito sensível à melanina e ele tem a presença do criogênio que me ajuda a modular a máquina. Legal. Carol, assim, eu acho que uma coisa que também a gente tem visto as pessoas ansiosas, porque nós estamos parados há 50 dias, ainda que tenha uma pequena quantidade de lojas abertas, tem uma grande quantidade de pessoas que não está fazendo. E a preocupação é, esse espaçamento vai atrapalhar o meu tratamento? E eu queria até aproveitar esse momento antes de você responder, e dizer para os nossos clientes que, assim, na avaliação das nossas fisioterapeutas, se entender que for necessário mais uma, duas sessões, em razão desse período que nós ficamos sem atender, fique tranquila que você não vai ter qualquer prejuízo com relação a isso. Nós vamos atender independente do prazo do contrato. Nosso objetivo aqui é entregar o resultado para vocês. Então, a Carol vai explicar para vocês isso, mas fiquem tranquilas. A gente sabe absolutamente que, apesar desse momento de parada, a gente vai garantir o resultado, então vocês não têm motivo nenhum de preocupação, prazo de contrato, nenhum. Sim, exatamente, Paulo. Não existe prejuízo por espaçar mais as sessões. O que existe é que a gente, infelizmente, se a gente tivesse uma sessão a mais hoje realizada, nós teríamos mais pelos cauterizados. Então, eu teria mais resultado. É isso que acontece, de fato. Eu poderia estar melhor do que estou hoje, tá? Agora, retornando para o tratamento, então, quando a gente tiver a disponibilidade de retornar, recomeça-se o tratamento e recomeça o resultado acontecendo, tá? E assim, você falou super bem, Paulo, e eu também, da minha parte, da parte da técnica, né, da empresa, eu gostaria de deixar assim super claro para os nossos clientes que essa preocupação é primeiramente nossa, né? Então, que com certeza nesse retorno a gente vai fazer reavaliação, a gente vai entender se houve alguma situação que precisa ser corrigida.
A gente vai entender como é que a gente pode ser melhor, como é que a gente pode aproveitar essa sessão que vai acontecer. E tudo isso a gente vai considerar certamente. Já é uma prática nossa, né? De todas as vezes que o cliente chega na unidade, a gente vai conversar, a gente vai entender a percepção do cliente, a gente vai fazer a nossa avaliação clínica e técnica, e agora mais ainda. Então, com certeza, a gente não vai deixar nada ficar para trás ou nada prejudicar o tratamento do cliente, porque toda a atenção vai ser colocada para cada cliente que retornar com a gente. É exatamente isso, Carol. É isso que precisa ficar claro. Apesar de a gente saber que efetivamente o tratamento até onde foi ficou parado, não teve qualquer prejuízo, a gente tem absoluta responsabilidade com nossos clientes e o motivo de existir são justamente vocês. Aliás, eu iria além, porque a gente tem clientes nesse momento de lojas fechadas comprando novos tratamentos. É lógico, nós estamos dando benefício para quem quiser, uma oportunidade de comprar mais barato nesse momento. Nosso sincero agradecimento pelo que estão fazendo, porque é a garantia de continuidade da nossa grande missão com os nossos mais de 5 mil colaboradores em todo o Brasil. Então, o nosso agradecimento. Sim. Mas a tranquilidade, a absoluta tranquilidade, e por isso nós estamos aqui dando a cara para bater. O Paulo, fundador da empresa, co-CEO junto com o Igor, para falar diretamente com vocês, com a Carol, que é a autoridade técnica da nossa empresa, que entende demais dos tratamentos a laser, para explicar com toda clareza o que vai acontecer, o que está acontecendo e como nós vamos tratar no passo seguinte. Carol, uma pergunta que também tem sido recorrente. Como é que eu faço agora, nesse tempo, que os pelos que não foram cauterizados, que estão voltando, como é que eu faço nesse momento? Legal, Paulo. Bom, é momento que, se o pelo incomodar, eu posso cortar esse pelo. Tá? Então, pode usar uma lâmina, pode usar um creme depilatório, se for ideal para a tua pele. Né? Posso usar uma máquina só de aparar o pelo. Então, tudo que corta o pelo eu posso fazer, né? Eu não preciso ficar sofrendo e deixar o pelo longo, nada disso. O que eu realmente não posso, eu não posso tirar o pelo da raiz. Lembrando que o nosso maior interesse com a depilação a laser é encontrar o pelo nesse momento, no momento que ele está na raiz. Então, se eu puxo esse pelo da raiz, eu recomeço o ciclo, tá? De crescimento do pelo. Então, estando em depilação, em tratamento de depilação a laser, eu não tiro mais o pelo da raiz. Então, esse é o ponto 1. Não preciso sofrer com os pelos, posso cortá-lo, apesar da gente saber que a gente logo menos não vai precisar mais disso ou muito pouco disso, né? Outro ponto importante é aproveitar esse momento para deixar a pele muito hidratada, né? Então, reforçar a hidratação, intensificar a hidratação via oral. Isso é claro que vai colaborar também para uma pele mais saudável, mais sadia. E ainda eu queria colocar um terceiro ponto. Se for possível, evitar o sol na região que vai fazer a depilação a laser seria muito bacana, porque o nosso retorno acaba sendo super benéfico nesse momento de retorno. Né? Então, quando a gente for fazer a próxima sessão, se a tua pele não está bronzeada, é uma possibilidade que eu tenho de repente, aumentar a intensidade do laser e oferecer mais resultado ainda. Então, se eu posso evitar o sol, a gente, em geral, pede, em média, 30 dias sem sol antes de fazer a depilação naquela área que pode ficar exposta, também seria uma boa prática aí para a gente já começar a se preparar para o retorno. Que bom. Que a gente está torcendo que seja o mais breve possível. É importante que todos entendam que não estamos fechado porque nós queremos. Nós estamos fechados porque nós estamos respeitando a norma das autoridades, ainda que a gente não concorde com algumas atitudes. As lojas que estão abertas numa condição absolutamente diferente, com protocolos totalmente diferentes. A Carol participou da formação desse novo protocolo para garantir segurança a cada um dos nossos colaboradores e clientes. Então, a agenda está mais espaçada, os procedimentos de cuidado de limpeza do ambiente melhorados, uso de máscara, o shield, que é aquele plástico que fica, vocês vão ver, os nossos colaboradores agora com esse equipamento. Então, a gente sabe absolutamente como fazer, mas a gente tem que aguardar a decisão das autoridades para que a gente possa operar. E fiquem tranquilos, tão logo seja possível, estaremos atendendo a todos.
Carol, Muito dúvida chegando aqui, tá? Eu tenho pelo legal. loiro ou ruivo. Como é que eu faço? Posso ser tratado? Ou tratada? Olha, com dor no coração eu vou dizer que não. Por quê? Porque o laser tem afinidade por melanina, que dá pigmento ao pelo. Então, se eu tenho um pelo que é despigmentado, infelizmente o laser não vai reconhecer esse pelo, então não vai tratar, tá? Então, infelizmente, eu posso até disparar o laser, mas a gente não tem um resultado eficaz, e aí são pelos que vão resistir ao tratamento, tá? Ainda se eu tenho alguns pelos escuros, com pelos brancos pontuais, eu consigo trabalhar os pelos escuros. Esses pelos brancos sobram. Agora, se eu pego um cliente, né, homem ou mulher, completamente loiro, né, infelizmente a gente não aconselha realizar o tratamento porque a gente não vai chegar onde a gente espera, que é chegar, entregar, fazer essa depilação definitiva e é sentir uma pele diferente, e é ficar livre, e é ganhar, enfim, transformar mesmo aquela região que vai ser tratada, né? Você tocou num ponto importante. O laser tem essa característica também. Além de ele eliminar o pelo, ele tem capacidade de melhorar a qualidade de pele. Explica isso para os nossos clientes, para todo mundo que está nos assistindo. Acho que é importante que a gente também entenda esses benefícios, especialmente aquelas pessoas que têm problema de foliculite, né, Carol? Melhora muito. Exatamente, Paulo. É um tratamento que não vai agredir a pele do cliente, né? Por quê? Porque, em geral, antes da gente optar pela depilação a laser, a gente usava lâmina, a gente usa uma máquina, a gente usa uma cera, e são métodos que agridem muito a superfície da pele, né? Então, só de eliminar tudo isso, ou usar muito pouco, por exemplo, uma lâmina, que eu disse que o cliente pode usar, só da gente diminuir, né, essa utilização, a gente já consegue uma melhora absurda, né? Então, isso a gente consegue. Aí, por outro lado, o laser começando a entregar o resultado que se propõe, ele também deixa a pele com um aspecto mais claro, porque a gente tira aquele sombreado que o pelo causa. Então, Uhum. por exemplo, vem um homem que vai procurar fazer tratamento em barba. O homem, ele precisa, ele gosta, ele prefere ficar sem pelos, né? Então ele faz a depilação pela manhã, à noite ele já tem aquela pele áspera, aquele sombreado, e isso tudo a gente consegue melhorar com pouquíssimas sessões, né? Porque a gente vai eliminando os pelos, vai sobrando um pelo mais fino e a gente vai trabalhando. Então, além de não agredir a pele, eu tenho o benefício de estar sem o pelo, né? Então, por isso, uma pele mais bonita. Além de visualmente mais bonita, Paulo, o toque da pele, né? É um toque que, se alguém faz cera, consegue muito poucos dias com uma Uhum. pele com toque vistoso. Se alguém faz lâmina, talvez nem consiga esse toque, né? Então, é um benefício Sem assim que a dúvida. gente realmente não tem nem como comparar com algo que seja paliativo, né? Tá chegando uma pergunta de um amigo nosso, o Will. Pessoa calva, que eventualmente tem aí um pouco de cabelo, ele pode fazer depilação laser? Com certeza, Paulo, Ele com decidiu, certeza. ele decidiu assumir que ele é careca, acabou, pronto. Sim, sim. Então a gente faz depilação em todas as áreas do corpo, com exceção de sobrancelha, tá? Mas a gente pode fazer sim. Então, aquele homem que já tem um pouquinho só de cabelo e fica o tempo todo tirando com a máquina ou com a lâmina para ficar um pouco mais rente à pele, se ele realmente não gosta, não tem solução melhor. Tem que fazer a depilação. E aí o que que a gente consegue? A gente consegue essa tonalidade homogênea, né? Aqui que é bem clarinho, já não tem mais pelo, e aqui que fica aquele sombreado, porque a pessoa não vence tirar os pelos. Então a gente vai deixando mais homogêneo e vai ficando com um aspecto muito mais bonito. Que legal. É isso. Uma pergunta importante, Carol. Eu tenho um monte de pintas na minha pele. Eu posso fazer o tratamento a laser sem problema? Tá, legal, boa pergunta. Bom, se é uma pinta muito pigmentada, a gente não vai disparar em cima dela, tá? Então a gente, como o laser, ele trabalha, né? O Alexandrite ele trabalha com um distanciador que vai fazer o disparo do laser aí com mais ou menos como uma moeda de R$ 1, né? Esse é o diâmetro de trabalho.
Então a fisioterapeuta ela consegue absolutamente controlar todos os disparos. Então eu escapo, eu fujo daquela área que é pigmentada, para que a gente não agrida a pele, porque o laser tem afinidade por cor, tá? E eu trato o entorno, tá? Assim como tatuagem, Paulo. Tatuagem também não pode, Podemos né? fazer na região, eu posso fazer na região, mas eu não posso aplicar sobre, Então a tá? Porque pessoa... senão eu vou. Uma dica importante, quem está pensando em fazer uma tatuagem, é melhor fazer primeiro a depilação a laser e depois faz a tatuagem, né? Porque Primeiro espátula, depois tatuagem. É isso. Esse é para o pessoal que adora uma tatuagem, fica uma dica aí para vocês, para que depois vocês não fiquem com a impossibilidade de fazer a depilação justamente onde a tatuagem vai estar aplicada. Vai ficar impossível. É muito triste, Paulo. Às vezes chega na clínica, assim, o paciente dizendo: ah, eu quero fazer depilação a laser, eu quero fazer meu braço. E ele acabou de fazer a tatuagem, eu falo: ai, meu Deus, eu cheguei tarde demais. O espaço laser tinha que ter chegado antes. Porque realmente vale preparar a pele, tirar os pelos para depois tatuar, enfim, fica mais bonito, fica legal. É isso mesmo. Carol, e assim, quando você leva em conta, mesmo pessoas que têm por questão hormonal, especialmente o homem, viu uma pergunta: o meu queixo está voltando um pouco, o pelo, é justamente uma região hormonal, né? Ainda que você tenha esse tema, a gente entende, e é bom que você, como técnico, colocasse essa comparação, que a gente entende, ainda assim, muito melhor fazer a depilação a laser do que usar o método tradicional de cera e gilete, que não faz o menor sentido na atualidade. Né? Perfeito, não, sem dúvida, Paulo. Além desses métodos, né, por exemplo, se já é uma região que a depilação a laser tem lá o seu esforço em tratar, porque é uma região que né, nos coloca mais em situação de necessidade de manutenção, e o paciente procura, por exemplo, uma luz pulsada, ainda que não seja laser, né? Ele procura uma luz pulsada. Quanto mais dificuldade, né, ele vai ter em ter resultado. Então, assim, de todos os métodos depilatórios que existe, o laser é o melhor, né? Se a pessoa não gosta de pelos, ainda apresentando essa dificuldade de futuramente aparecer um pelo novo ou alguns pelos resistirem ao tratamento, e isso vai se converter para uma manutenção. Então, assim, é fato, Paulo, quem não gosta de pelos, o melhor método, e aí a gente fala de tratamento, é a depilação a laser, ainda que seja necessário algumas sessões adicionais. Que legal. Então, eu vou transmitir para você uma pergunta que eu vi duas pessoas perguntaram. Olha, eu já fiz 10 sessões. O que eu faço se está voltando um pouco de pelo? O que eu devo fazer? Tá. Continua raspando, tá? Então pode passar a lâmina e passa em uma das nossas lojas, né? Quando a gente tiver todas abertas, eu não sei se é o caso para essas pessoas, para a gente fazer uma avaliação, para a gente entender se esses pelos são ideais para o tratamento, porque isso a gente faz, tá? A gente vai dizer assim: olha, Dona Maria, vale a pena investir aqui ou não vale a pena. Tá? Então, é legal passar por uma avaliação para a gente entender, olha, vamos fazer uma sessão a mais, ou eu acho que 2 a mais vai ser suficiente, vai chegar onde vocês querem chegar. Então, isso é bem bacana. Então, me incomodou, eu continuo utilizando métodos de cortarem o pelo, e eu faço laser, faço uma avaliação e a gente vai analisar as condições para o tratamento. Com muita transparência, explicar para o cliente qual a situação. Agora, absolutamente tranquilo, sempre falando que entre um método de depilação tradicional, sem dúvida nenhuma, até mesmo se olhar custo, porque se você olhar custo ao longo do tempo, o método tradicional é muito mais caro do que a depilação a laser. Então, ainda que você tenha que fazer a manutenção do seu tratamento em áreas hormonais, você vai descobrir que, além de ser muito melhor com relação à dor, ao processo, inclusive com relação à questão de higiene e questão, inclusive, do meio ambiente, lembrando que a cera e relame barbear polui o meio ambiente de forma brutal, e o laser não faz isso. É sempre melhor essa opção do que esse modelo tradicional, antigo, antiquado, que para a gente que está habituado a isso não faz o menor sentido.
Eu acho que também é importante que fique essa mensagem para que todos entendam. Agora, como a Carol indicou, alguma dúvida, alguma coisa que você acha que não está dentro do que você imaginava, passe nossas unidades, faça uma nova avaliação. A gente tem, inclusive, as físios têm o apoio da Universidade do Leite. Se tiver uma dúvida maior, elas vão consultar a equipe da Carol para fazer uma avaliação mais detalhada e a gente vai dar um melhor diagnóstico para você, inclusive se eventualmente for necessário algum tratamento adicional em razão desse momento, a gente vai fazer sem qualquer ônus ou custo para você, porque o nosso objetivo é entregar o resultado. Por isso que a gente está aqui pronto para atender, explicando o que nós vamos fazendo. O objetivo nosso é entregar o que a gente se propôs. Essa é a ideia. Muito bom, Paulo. Eu falei certo, né, Carol? Muito bem. É isso, Carol. A gente está se aproximando do nosso final, porque a gente se propôs a falar os 30 minutos que a gente vai fazer com certa regularidade para que a gente vá esclarecendo os nossos clientes. Para dizer, de novo, a gente tem sim algumas poucas unidades abertas em diversos pontos do país. Para quem tem dúvida e quiser saber, nós temos um novo aplicativo agora, o novo nosso app, é só baixar do Apple Store ou do quem tem um Android, baixar os aplicativos, fazer ali o seu cadastro, se for já cliente, você vai identificar se está aberto, se não está, a agenda, se estiver aberta, já vai dizer qual horário que é disponível. Se utilizem desse canal que tem funcionado de forma maravilhosa. Carol, não sei se você tem alguma consideração, algum ponto mais que eu gostaria de colocar para os nossos clientes, para todos que estão nos assistindo nesse momento. Fique à vontade. Tá bom, obrigada, Paulo. Bom, eu queria mesmo que esse momento que a gente teve a oportunidade de fazer, assim como outro, eu pudesse tranquilizar os clientes dizendo que nós estamos juntos e não tem um dia que passe que a gente não se preocupe com isso, né? Então, eu posso dizer com certeza que o Paulo e o Igor, eles esperam isso de nós, né? E a Universidade do Laser, e aí eu tenho tantas colegas muito competentes o tempo todo pensando nisso, né? Pensando na satisfação do cliente, pensando em como podemos ser melhores, o que eu posso fazer de diferente para a gente conseguir mesmo fazer valer o que a gente diz no momento inicial para o cliente, que é o melhor investimento, a depilação a laser na Espaço Laser. Então, contem conosco, com a nossa atenção, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, porque com certeza no retorno, né, no retorno de todo mundo ao tratamento, a gente vai conseguir acolher toda essa angústia e partir para frente, partir para resultado, pensando muito em vocês. É isso. O momento, eu sei que é um momento de um pouco de ansiedade, é verdade, a gente sabe que as pessoas estão preocupadas, mas é exercício, momento de exercício, de compreensão. Afinal de contas, nós não estamos deixando de atender porque queremos. Nós estamos deixando de atender agora nesse momento porque as autoridades sanitárias assim nos impõem. E a gente absolutamente quer seguir o que está sendo determinado. Em poucas cidades estão podendo atender. De novo, olhe o nosso aplicativo, nosso app, ali tem todas as informações. Se você tiver numa região que tiver uma unidade aberta, nós vamos atender. É lógico, um espaçamento de tempo maior, porque a gente tem questão de segurança agora. A gente precisa cuidar dos nossos clientes com muito carinho, cuidar das nossas equipes. Então, gente, eu espero ter esclarecido parte das grandes dúvidas de vocês. Nós continuamos absolutamente trabalhando todos os dias e preparando a nossa volta. Como a Carol disse, todo mundo preocupado em como fazer essa volta para atender a todos de forma adequada, sem causar qualquer tipo de dano ou prejuízo para ninguém. Esse é o nosso objetivo e nós vamos fazer. Acreditando e falando toda vez que eu falo, Carol, nós voltaremos melhores e mais fortes. É isso que a gente quer para todo mundo. E, de novo, gratidão a cada um dos colaboradores que eu vi passando por aqui, os nossos clientes, vocês são a razão da nossa existência. Em breve estaremos juntos nas lojas, tá bom? Obrigadão. Carol, de novo, obrigado pelo seu tempo, sua disposição em vir esclarecer a todos. E quem sabe vamos fazer mais vezes esse bate-papo aqui, porque deixa as pessoas esclarecidas o que está acontecendo e a gente, de alguma forma, mostra que a gente sabe o que está acontecendo e a gente cuida de cada pessoa com muito carinho. Apesar de ser... E a gente se faz presente. A gente se faz presente mesmo
nessa distância, né, imposta. Isso mesmo. Então, de novo, obrigado a todos, tá bom, gente? Obrigadão. Obrigada. É isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido parte das dúvidas de vocês. Carol é uma pessoa que entende muito do que faz e todo dia querendo fazer melhor, preocupado com as equipes, e a gente não vê a hora de voltar para atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Obrigado pelo tempo. Obrigadão.